Bem, o assunto é extremamente importante, por isso eu gostaria de que você tivesse paciência, abrisse sua Bíblia, sublinhasse as palavras importantes, fizesse anotações, porque trata-se de uma questão assim, de um erro teológico gravíssimo que tem levantado muitas e muitas heresias. Imagine você vai pregar o Evangelho e a pregação do Evangelho consiste, desde que Jesus Cristo pregou assim como João Batista já fazia, Jesus prega arrependimento, arrependei-vos. Os apóstolos continuam pregando arrependei-vos. E todos nós devemos pregar arrependimento. Um evangelho que não prega arrependimento não é evangelho, certo? Mas por que eu vou pregar arrependimento para alguém que é um pecador? Porque você só se arrepende de pecado, certo? E vou falar arrependei-vos, mas eu também sou pecador. Aí que está o X da questão. Muitas pessoas têm dito que eles são pecadores. Nós não somos pecadores. Entenda uma coisa. Pecador é aquela pessoa que vive na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, você não foi liberto do pecado. Tá entendendo? Não é porque você acidentalmente cometeu um pecado que você se torna um pecador. Entenda bem, o pecador ele vive na prática do pecado. Vamos lá, só para você compreender. O texto que as pessoas usam está em 1 Timóteo, eu vou ler um trecho maior para você compreender o texto e o contexto. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Diz assim, 8 ao 16. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usa dela legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos. Por quê? Porque a Bíblia fala de religião no sentido bom. Embora muitos falam, religioso no sentido pejorativo, a Bíblia fala que há verdadeira e boa religião diante de Deus. Fala também que se você cuida de ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é em vão. Então existe a religião legítima diante de Deus. Mas aqui os irreligiosos são as pessoas que não têm religião, não seguem a religião de Deus, ok? E aí eu não estou falando de placa, não estou falando de denominação, estou falando da religião no sentido de Deus e o homem. A lei é feita para os parricidas e matricidas, quem mata pai e mãe, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, da expressão roubadores de homens são os sequestradores, né? Para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário a sã doutrina. É para isso que a lei é feita. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Deus não vai confiar o evangelho dele para pregar arrependei-vos aos pecadores para um camarada que é pecador. Aí ele continua dizendo, Paulo, eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso, Senhor nosso, porque me teve por fiel, não por pecador, me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes, agora Paulo conta o seu passado, um testemunho para que Timóteo tivesse a noção exata de que Deus salva qualquer pessoa. Se salvou Paulo, salva qualquer um. Ele fala, a mim que antes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo está falando de incredulidade, embora ele era judeu, seguia toda a tradição judaica, a legislação lá, porém ele era incrédulo em relação a Cristo, porque quem não tem um filho também não tem um pai. É assim que a Bíblia diz. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio para salvar o mundo. Ele não veio para salvar um ou outro. Ele veio para salvar o mundo. Todos. Certo? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não está dizendo que ele é o principal pecador hoje. Ele está contando, antes eu era blasfemo e etc e tal, e Deus veio salvar todo mundo e me salvou. Eu que sou o principal, que eu persegui a igreja, eu era assim, eu era assado, e Deus foi lá e me salvou. Se ele me salvou, ele salva qualquer um. De maneira alguma, Paulo estaria referindo a si próprio como um pecador no tempo atual. Jamais. Isso é incoerente. Como que um pecador vira para o outro e fala, arrependei-vos? É impossível. Entende? Então, uma coisa é a pessoa pecar por acidente. A Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, olha, é uma circunstância. Se pecou, ocasionalmente, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Porém,
o pecador, ele vive na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, você não foi liberto do pecado, portanto, você ainda não é salvo. Você não é santo. Ah, mas me disseram que eu estou andando assim com Deus e que isso é normal. Estão te enganando. Não estão dizendo a pregação do evangelho é legítimo. Arrependimento fala em conversão, mudança de rota. Eu vou pegar um texto aqui para você perceber. Atos, no capítulo 4, você vai ver que está escrito o seguinte. No capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é converter? É voltar, né? Mudar de rota. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Deus é santo e Ele exige que nós venhamos viver uma vida de santidade. Santificação é um processo pelo qual você vai passando dia a dia. Né? Se antes algumas coisas eram difíceis demais para você vencer, você vai vencendo, vai amadurecendo e vai se santificando. O crente que não está no processo de santificação, que é uma ação de Deus no homem, onde Deus vai agindo e te convencendo do pecado e te fortalecendo para você vencer o pecado, se você não está em processo de santificação, você não está num processo de conversão. E é óbvio que você também não está no processo da salvação. Entende? Então nós precisamos compreender essas coisas. Existem vários textos, mas Paulo fala de que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele é o principal. Ele é aquele que perseguia a igreja, ele é o principal dos pecadores que foi salvo. É isso que ele está dizendo. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal de todos aqueles bagunceiros que Jesus poderia salvar, só para você ter ideia, Paulo estava presente na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Paulo estava lá. Então, quer dizer, essas coisas tudo passam na mente de Paulo quando ele está falando que ele é o principal pecador. Ele participou de coisas assim que atingiu a igreja pura, entende? E ele fala assim, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, entenda bem, segundo aos Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo fala assim, todos os santos vos saúdam. Ele não fala, todos os pecadores vos saúdam, os santos, somos santos. Filipenses 4, 21 e 22, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Ele não fala, saudem os pecadores que estão aí nessa igreja, não é isso que ele está dizendo. Saudem os santos, os irmãos que estão comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam. Mas principalmente os que são da casa de César. Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Romanos 15, 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. 2 Coríntios 9, 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Aos santos. Paulo está trabalhando com os santos. Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Se Deus é santo, por que a família dele é composta de pecadores? Porque ainda nós não estamos no corpo de glória, conversa fiada. Jesus nos chama para o arrependimento dos nossos pecados, deixar as obras mortas, crucificar nossa carne, abandonar o pecado e não sermos mais pecadores. Entende? Então pare, se você já falou, eu também sou pecador. A gente tem que entender, porque a gente também é pecador. Está errado. Nós não somos pecadores. Não confunda. Viver na prática do pecado, isso é ser pecador. Tá certo?